Ontem nós finalmente tivemos a divulgação da entrevista do ex-presidente Lula feita pelo jornal O El País e também pela Folha de São Paulo. O El País, quem fez foi o Florestan Fernandes Jr. e a Folha de São Paulo a entrevista foi feita pela Mônica Bergamo. E logo do começo já vou pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo porque nós estamos chegando próximos aos 20 mil inscritos, traga mais uma pessoa para fortalecer essa corrente. E eu já começo o vídeo dizendo que eu estava errado e Bolsonaro estava certo. Eu estava errado porque em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu falei que não achava que essa entrevista de Lula poderia ter um impacto grande, que essa entrevista de Lula poderia trazer algo de novo. E Bolsonaro, eu errei, porque essa entrevista foi uma entrevista que tem um impacto, trouxe coisas novas e teve um impacto grande. Tanto é que Bolsonaro estava certo e a direita também em ter medo dessa entrevista do ex-presidente Lula. E de fato, Bolsonaro, depois da entrevista de Lula, deve ter ficado muito assustado, vendo a forma como o ex-presidente Lula se apresentou nessa entrevista. Lula se apresentou jovem, se apresentou com energia, muito enérgico, muito altivo, algo impressionante, como se o cárcere tivesse fortalecido o ex-presidente Lula. É claro que todos os acontecimentos envolvendo Sérgio Moro, a deterioração da Lava Jato, a prisão do Michel Temer, fortaleciam uma narrativa favorável ao ex-presidente Lula, mas não imaginava que todos esses acontecimentos fossem fortalecer, fossem revigorar o próprio presidente Lula. E havia uma coisa que eu deixei passar no meu outro vídeo, que eu falei sobre a entrevista do ex-presidente Lula, é sobre a forma como essa entrevista seria divulgada. Se essa entrevista fosse divulgada escrita, teria o impacto, mas se ela fosse divulgada em vídeo, com o ex-presidente Lula falando, com a própria voz do ex-presidente Lula, você ouvindo a própria voz do ex-presidente Lula, o impacto seria outro, completamente diferente. E foi, porque essa entrevista, nós temos vídeos falando dela. Nós temos vídeos com Lula falando, dando as suas respostas. E o ex-presidente Lula, ele tem um poder de oratória muito grande, ele tem um poder de retórica, um poder da fala, ele consegue despertar o melhor e o pior nas pessoas, ele consegue comover, ele consegue envolver e principalmente emocionar as pessoas. E a ausência de Lula por mais de um ano sem poder dar entrevistas fez com que houvesse uma curiosidade, despertou uma ausência nas pessoas de entrevistas do ex-presidente Lula, e isso foi se represando, e aí nós tivemos essa liberação total que foi a entrevista do ex-presidente Lula ontem à noite. E foi muito interessante porque Lula, como eu falei, muito jovem, muito altivo, com muita energia, em nenhum momento criticou, em nenhum momento choramingou, lamentou o cárcere, muito pelo contrário. Ele até mesmo falou que eu estou sozinho aqui e é interessante estar sozinho porque eu sempre quis estar sozinho, poder jogar minhas meias, jogar as minhas roupas pra lá, pra cá. Eu nunca tive essa oportunidade de morar sozinho e eu sempre quis morar. É como se eu estivesse vivendo um sonho jovem, um sonho de adolescente, que é poder viver sozinho. Em nenhum momento ele reclamou do cárcere, ele falou que todas as noites ele vai dormir com a consciência tranquila, porque ele tem certeza que ele vai dormir com a consciência tranquila. O Dallagnol, o Sérgio Moro não dormem com a consciência tranquila, e ele não criticou o cárcere, chorou no momento com relação à morte do filho do neto dele, neto de 7 anos. E aí abre um parênteses aqui com relação à abordagem que a Jovem Pan deu para esse ponto. Eu vi ontem os comentários da Jovem Pan no Pingo nos Is, com Augusto Nunes, o Felipe Moura Brasil e o Zé Maria Trindade. Eu achei assim uma forma tão desrespeitosa que a Jovem Pan abordou esse assunto do Lula, todo momento querendo desqualificar o ex-presidente Lula, desqualificar a fala do ex-presidente Lula. E quando eles chegaram para abordar esse assunto do neto, foi um negócio muito... ficou deselegante, foi desrespeitoso, porque eles falaram que o ex-presidente Lula tinha transformado até a morte do neto em algo político, porque ele chorou quando falou do neto. Ora, não tem... Com relação a esse ponto, não tem como nós sermos tão baixos a ponto de criticar Lula ou falar que ele fez política, passando a entender que ele forjou o choro dele. Porque foi o neto. Se ele tivesse chorado em qualquer outro momento da entrevista, mas ele não, ele chorou só quando ele falou sobre o neto. Então não tem como falar que o Lula estava forjando, que ele forçou aquele choro, que foi um choro falso, porque não tem como nós entrarmos no sentimento da pessoa com relação à perda de um ente querido. Então a Jovem Pan se mostrou
muito mais, como eu posso dizer, é muito revelador a forma como a Jovem Pan agiu. É como se de fato a Jovem Pan tivesse revelado tivesse sido a porta-voz da direita, a porta-voz do governo, revelando os sentimentos, o próprio desespero, a própria descompostura perante a entrevista do Lula. Foi diferente também, por exemplo, a forma como o Reinaldo Azevedo abordou esse assunto no O É da Coisa ontem à noite. Ele abordou a entrevista do ex-presidente Lula de uma forma muito serena, muito educada, muito respeitosa e principalmente muito elogiosa. Em um determinado momento da entrevista, Lula ele critica o Fernando Henrique Cardoso e essa fala crítica ao Fernando Henrique Cardoso rendeu críticas tanto da Jovem Pan quanto da Bandeirantes, tanto do Reinaldo Azevedo quanto do pessoal do Pingo nos Is. E você vê as duas formas, as duas críticas, a forma como elas foram feitas, você vê como a Jovem Pan ela estava desesperada com com a entrevista do ex-presidente Lula. A forma desrespeitosa que eles desqualificaram a fala do Lula e a forma como foi feita a crítica pelo Reinaldo Azevedo. Duas formas muito diferentes de fazer crítica. O Reinaldo Azevedo foi muito mais profissional e a Jovem Pan, lamentável a postura dos três jornalistas, do Augusto Nunes, do Felipe Moura Brasil, do Zé Maria Trindade. Faltou o profissionalismo e eles ficaram muito chocados, né? Ficaram muito bravos com o ex-presidente Lula porque Lula falou que o governo Bolsonaro está cheio de malucos. E de fato, o que nós vimos nessa semana do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro, da República do Carluxo, né, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o vídeo que eu falei sobre isso, mostrou, o governo teve uma enorme confusão essa semana, foi praticamente a pior semana do governo Bolsonaro, a briga do Carluxo com o general Mourão, o Carluxo tirando a senha do Twitter do Bolsonaro, queda mais uma vez mostrando que a popularidade do Bolsonaro está baixa com a pesquisa Ibope, nós tivemos o episódio do Banco do Brasil, vários episódios que culminaram justamente com a entrevista do ex-presidente Lula, a cereja do bolo de uma semana que foi muito ruim para o governo Bolsonaro. Em dois pontos que eu gostaria de destacar da entrevista do Lula, pode ser que eu faça outros vídeos porque a entrevista foi muito longa, teve mais de 2 horas de entrevista, foi quando ele chamou o Paulo Guedes e falou assim: eu venho aqui, eu ensino para o Paulo Guedes. Isso foi muito simbólico. Ele não falou que ele quer debater o modelo econômico do Paulo Guedes, não. Ele falou: eu ensino para o Paulo Guedes, porque não precisa de reforma da Previdência, o pobre não precisa pagar a conta do governo. O crescimento passa pelo pobre. E é isso que eu tenho falado aqui constantemente. Para o Brasil crescer é preciso ter consumo e é preciso inserir o pobre no orçamento da União. É preciso pegar aqueles quase 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e colocar no mercado, colocar no consumo, porque essas pessoas vão consumir e assim gera emprego, aumenta PIB. O que o Paulo Guedes quer fazer, ele está exclusivamente voltado para o capitalismo financeiro, para o mercado financeiro. Eu vou deixar 2 vídeos que eu expliquei a proposta da reforma da Previdência no Paulo Guedes e todo como funciona essa dinâmica do Paulo Guedes com o investimento, com o capital financeiro. Vou deixar aqui caso você tenha curiosidade para entender mais esse assunto. E foi muito simbólico o Lula achar, não, eu ensino o Paulo Guedes, ou seja, ele mostra muita segurança num projeto de governo, num projeto econômico que fortalece quando as pessoas olham para ele e olham essa fala do Lula e contrasta com o que Paulo Guedes está querendo fazer, porque a população brasileira era contra a reforma da Previdência. Isso foi mostrado, as pesquisas mostraram. Então elas olham para, opa, peraí, esse cara tem um caminho alternativo. Qual que é o caminho dele? Então quando ele coloca que ele vai ensinar para o Paulo Guedes, ele coloca em um nível, ele se bota em um nível superior a Paulo Guedes. Porque eu não quero debater, eu não estou no nível dele para debater, eu não preciso debater com ele, eu não interessa o que ele vai falar, eu já sei e eu tenho aqui a solução. Ele criticou também o governo Maduro, fez uma crítica en passant com relação ao governo Maduro, e aí ele também critica de um modo muito cirúrgico o principal pilar de sustentação do governo Bolsonaro, que é Sérgio Moro. Além dele falar que ele está obcecado por desmascarar o agora ministro Sérgio Moro e também o Dallagnol, ele criticou o português do ministro Sérgio Moro. Olha só, Lula com o 4º ano de grupo, que foi absurdamente criticado porque ele não conseguia falar o português certo, ele dá uma alfinetada no Sérgio Moro, criticando o próprio português, a própria forma como o Sérgio Moro fala. E o Sérgio Moro, poxa, ele é o ministro da Justiça, ele é formado, ele tem ensino superior, o Lula tem o 4º ano de grupo,
E a forma do Sérgio Moro falar o português está sendo criticada pelo ex-presidente Lula. Esse foi um tapa de pelica no rosto do Sérgio Moro que foi dado pelo ex-presidente Lula. Muito simbólico, foi uma entrevista muito longa, tivemos vários momentos, mas eu elenquei aqui aqueles que eu achei que foram os principais. Outra coisa interessante que Lula falou é que ele quer fazer uma caravana, mostrando que é necessário a política corpo a corpo, que essa política da internet, de rede social, ela é importante, mas é necessário também ter o corpo a corpo, correr pelo Brasil. E aí eu fiquei pensando na estratégia do próprio PT e o Fernando Haddad, que é possivelmente o herdeiro do ex-presidente Lula, o que ele tem feito. Eu fiz um vídeo também criticando essa estratégia do PT, onde está Fernando Haddad, o que Fernando Haddad tem feito. E nesse ponto, Ciro Gomes mostra que ele está mais uma vez um passo à frente, porque Ciro Gomes está percorrendo o PT, está percorrendo o Brasil. Está fazendo palestras, está tendo contato com a população. Então isso mostra mais uma vez que Ciro Gomes está no caminho certo e também é um puxão de orelha para o PT, porque onde está Fernando Haddad? Se o ex-presidente Lula quer fazer a caravana, por que ele não está fazendo, não está adotando essa estratégia do ex-presidente Lula? Para finalizar, essa entrevista do ex-presidente só mostra uma coisa, que só Lula é Lula. É impressionante o poder de retórica do ex-presidente Lula, o poder de comover, o poder de tocar as pessoas que o ex-presidente Lula tem. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas viram a entrevista, aqueles que gostam do Lula, ou aqueles que gostam muito, gostam pouco, aqueles que são indiferentes com relação ao presidente Lula, mas estão desgostosos com relação ao governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que muitos viram essa entrevista com um sorriso no rosto, porque ele conseguiu passar para a população muita esperança, e isso foi uma bomba muito grande para o governo Bolsonaro. Lula mostrou que ele está num nível acima de Bolsonaro, em termos de se comunicar, em termos de comover, em termos de emocionar as pessoas. E é por isso que Bolsonaro estava certo e eu estava errado. Eu achei que não pudesse sair nada dessa entrevista com relação a uma novidade, se comparado com o artigo que ele escreveu para a Folha de São Paulo. E Bolsonaro estava certo porque, de fato, era para a direita estar com medo dessa entrevista do ex-presidente Lula. E isso mostrou com todo o destempero que isso foi externalizado, isso foi revelado, que a direita, de fato, acusou o golpe da entrevista do ex-presidente Lula. Isso foi revelado pela Jovem Pan, pelo programa Pingo nos Is, todo o destempero, a descompostura dos jornalistas da Jovem Pan. Mas o que você achou da entrevista do ex-presidente Lula? Esse vídeo aqui está sendo o meu vídeo mais longo de todo o canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou da entrevista de Lula, como serão os próximos dias agora, depois dessa entrevista do ex-presidente Lula. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.